Olá, para mais um Sudoku. Eu fiquei um tempo sem gravar porque conto com uma nova. É, meio da semana passada até esses dias doente também. Mas o canal tem que continuar. Vamos lá. Continuar com a nossa série de Run. Hoje é o Run número 25, Modcons. Um Sudoku de 3 estrelas de dificuldade. São muito altos, 99%. Mas bom. Experimento 25, Cerulho. 11 de fevereiro de 1975. Hoje nós vamos testar das câmeras de vídeo em miniatura dentro do labirinto. Por mais que elas sejam certamente impressionantes, eu ainda tenho dificuldades em entender o que elas poderiam adicionar ao nosso entendimento. é, o que ela poderia adicionar ao nosso entendimento que nossa observação cuidadosa ainda não nos forneceu. Nossas visões para esse estudo estão desviando cada vez mais cada semana que se passa. Não ajuda, uma coisa que não ajuda, né, é que ele, no caso o Elliot, né, passa a maior parte do dia trancado no escritório dele, deixando sozinho para realmente dar com os testes. Bom, vamos para as regras. Bom, como sempre. ah, Nossa, que estranho isso. Estavam outros desenhos de ratos e cupcakes. Com certeza disso, mas enfim. Regras normais do Sudoku se aplicam. Então, em cada linha, cada coluna e cada caixa 3x3, a gente vai ter que usar os números 1 ao 9 sem repetir eles. Objetivo do experimento: fazer com que a Finks e a Finks ambas alcancem os cupcakes diferentes, encontrando um caminho através do labirinto. Esses caminhos não podem visitar a célula mais do que uma vez, não podem compartilhar células entre si, não podem se cruzar ou cruzar uma ou outra, nem passar pelos muros. O caminho vai se mover ortogonalmente, mas pode se mover diagonalmente se tiver um espaço 2 para 2 para fazer isso, mas sem passar por uma esquina. Então vamos mostrar. Esse aqui provavelmente, por exemplo, é um movimento ortogonal. Aqui pode ser uma diagonal. Essa diagonal aqui já não seria possível porque está passando pela esquina. O caminho não pode passar pela mesma célula mais do que uma vez, não pode se cruzar, nem cruzar o outro caminho. As groselhas pretas. Onde é que são pretas aqui? Elas vão estar unindo células cujo número seja o dobro do outro. Então, se por exemplo, 3 aqui é 6. Se tiver um 4 aqui pode ser tanto 2, que é a metade, quanto 8, que é o dobro. As portas unidirecionais, né, que são essas flechas roxas, setas roxas. Elas só podem passar diretamente por uma seta roxa se tiver na direção que aquela seta esteja apontando. Então, por exemplo, se a gente fizer o caminho aqui de cima, para passar por essa seta roxa tem que ser, né, da esquerda para a direita. Não poderia ser assim, por exemplo. Além disso, a seta está indicando o menor dígito entre eles. Sensor de movimento. O dígito em um sensor de movimento rosa vai indicar o número de células que são visitadas, né, até 9, nas células imediatamente ao redor, incluindo ela mesma. Ou seja, dessa célula aqui, o número que tiver aqui, digamos que seja 4, todas essas células imediatamente ao redor, incluindo ela, teriam 4 células sendo visitadas. Se aqui tiver o 9, por exemplo, todas essas células estariam sendo visitadas. As câmeras de vídeo, né, esse aqui é uma regra nova. É a primeira vez que tem nessa série de Sudoku. Dígito em uma célula,
a câmera cinza, vai indicar a soma dos dígitos nas células visitadas. É... Peraí, deixa eu ver como eu posso formular isso. Dígito numa célula, numa câmera cinza, vai indicar a soma dígitos das células que estiverem sendo visitadas no campo de visão daquela câmera, né? Na direção daquela que ela está apontando. Então, por exemplo, essa câmera aqui, ela está vendo essas células, essa câmera está vendo essas células, essa câmera está vendo essa célula só, ela não está vendo essa, e a parede está bloqueando a visão. Então, se por exemplo, aqui a gente vê um 9, entre todas as células que estiverem sendo visitadas, né, no restante dessa linha, a soma das células visitadas vai ter que ser 9. E por fim, agora a regra específica desse Sudoku, a restrição desse teste é, nesse experimento, é, ambos os caminhos vão ser uma linha modular válida. O que significa que qualquer conjunto de três células sucessivas, né, uma atrás da outra, ao longo do caminho, deve conter um dígito dentro de cada um desses grupos. 4, 7, 2, 5 e 8, 3, 6 e 9. O que significa isso, na verdade? O que significam esses grupos? São os grupos que vão ter o mesmo resto caso sejam divididos por 3. Então, 1, 4 e 7, quando você divide por 3, tem o resto 1. 2, 5 e 8, quando você divide por 3, resto 2. E 3, 6 e 9, quando você divide por 3, tem resto 0, né? Então, por exemplo, se a gente pegar esse caminho aqui, um desses números vai ser de um desses três grupos. Esse grupo vai ser. Vamos colorir, né? Vai ser de um dos grupos, 1, 4, 7, 2, 5, 8 ou 3, 6 e 9. Aqui vai ser de outro desses grupos. A célula seguinte vai ser do outro grupo. Como a cada três células listadas tem que ser um de cada grupo, então aqui a gente volta para o primeiro grupo, depois o segundo grupo novamente, e assim por diante. Bom, regras explicadas, talvez tenha sido um pouco. Lembrando, né, lembrando como fazer isso. Mas conforme a gente for resolvendo, vai elucidando. Iniciar o tempo para essa nossa resolução. Como sempre, eu vou estar deixando o Sudoku na descrição, caso vocês queiram tentar. Então, sem mais enrolações, vamos à resolução, né? Bom, uma coisa, quando isso acontece, geralmente eu gosto de ver se o caminho óbvio é possível, né? Bom, a gente sabe, enquanto que a gente consegue já falar, o valor é aqui no momento, né? Porque mesmo que a outra rata subisse, ela não conseguiria chegar nessa célula, senão ela não teria saída, nem nessa, nem nessa, né? Não tem saída. Então vão ser só três células visitadas ao redor desse sensor de movimento. Isso. Com isso, é, a gente entra num problema que é o seguinte. Os pares que podem estar num ponto preto são 1 e 2 e 4, 4 e 8, 3 e 6. Como já tenho 3 na linha, sobra só 1, 2, 4 e 8. Então teriam que ser 1, 2, 4 e 8 de algum jeito. Mas onde está o problema? Lembra o exemplo que eu dei aqui embaixo, né, da linha modular? Digamos que aqui a gente dê a cor de verde. Significa que aqui e aqui também vão ser verdes. Aqui, esses três vão ser laranja, por exemplo. Esses aqui, rosa. O grupo verde, nesse caso, é o 3, 6 e 9. A gente teria que colocar o 6 ou o 9 aqui. O 9 não pode estar no ponto preto, porque senão a outra célula teria que ser a metade, que é 4,5, ou o dobro, que é 18, que é impossível nos dois casos. Sobraria o 6. Só que para ter um número que é metade ou o dobro do 6, teria que ser o 3, mas a gente colocou o 3, né? Então, esse caminho de cima aqui ele não pode ser uma reta completa.
Então, se a gente for pensar outro caminho aqui para, né, do rato aqui de cima. Digamos que ela faça, seja essa volta, direto ou aqui por baixo. Mas digamos que ela faça isso. Se ela fizer isso, ela não pode vir pra cá. Porque senão os menores números que a gente poderia colocar são um, 2, 3 e 4. Essa câmera estaria vendo esses quatro números, essas quatro células. Um mais 3 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10. A gente teria que colocar o 10 aqui na câmera, que não pode. Então teria que fazer esse caminho. E a gente entra nesse problema também aqui. Que aqui vai ser de um grupo, aqui vai ser de outro, aqui vai ser outro. Os únicos jeitos de a gente ligar três números na mesma restrição, né, nesse caso aqui na mesma caixa, ligar três números na mesma restrição, pontos pretos, são um, 2 e 4 ou 2, 4 e 8. No caso do um, 2 e 4, um e 4 fazem parte do mesmo grupo. Nesse caso que a gente tem três grupos diferentes, não pode ser um, 2 e 4. E no caso do 2, 4 e 8, o 2 e o 8 fazem parte do mesmo grupo. E aqui a gente tem três grupos diferentes, então também não pode. Ou seja, essa rata aqui de cima não vai fazer esse caminho. Porque senão por aqui fica impossível pela câmera e por aqui pela restrição junto com os pretos. Então aqui ela vai passar pra cá. Pode tanto direto, né? Quanto fazer a volta por baixo, não sabemos ainda. Ah, uma coisa que eu tava percebendo agora. Se nenhum caminho passa na frente de uma determinada câmera, a soma das células registradas por caminho, dentro daquela linha ou coluna da câmera, seria zero. Se não tem caminho passando, não vai ter nenhum valor sendo somado. Então, dígito na câmera teria que ser zero. É impossível, né? Então, na frente de alguma de todas as câmeras vai ter que passar algum caminho. Estava fazendo antes, né? Colorir. Esse caminho aqui a gente não vai ser passado, vamos deixar ele, né? Bom, vamos ver se aqui teria a possibilidade de ir por baixo. Ah, verde, rosa, laranja, verde. Verde, o laranja e o rosa seriam de tipos diferentes, né? Poderia ser 1 e 2, 2 e 4 ou 4 e 8. E o laranja seria o 3, 6 e 9. Bom, depois do verde vem parece poder por enquanto. Como parece possível. Vamos analisar outras regiões por enquanto. Inclusive, vamos ver se a gente vai colorir os. Eu acho que ao invés de colorir as células, eu vou só tampar as entradas.
Coisa que eu tô querendo dar um pouco melhor a interação desses grupos aqui. Só tá, se for dando a volta, esse aqui vai ter o mesmo, vai ser do mesmo grupo. O direto vai ser de grupo diferente. Deixamos. Bom, a gente sabe que vai ter títulos passando aqui. Caminho passando aqui. Então, esse caminho, não sei quem vai estar fazendo. Vou colocar. Vai entrar por aqui. Não sei se desse jeito, mas vai passar por aqui. Ah, inclusive, na verdade, não pode ser esse, né? A gente viu que esse caminho aqui é impossível. Porque senão cada célula dessa seria de um diferente. Pra gente ter 3 células na mesma restrição. Tipo, ponto preto vai ter que ser um 2 e 4, 4 do mesmo. Ou 2, 4 e 8, 2 e 8 do mesmo. Então isso aqui vai ser um caminho que vai ser feito por alguma das ratas. E daqui não vai poder vir para a esquerda, senão a gente vai ter 4 células já sendo visitadas na visão dessa câmera. No menor caso que seria um 2, 3, 4, botaria um 10 na câmera. Possível. Esse aqui por enquanto está acontecendo. Eu acredito que esse caminho não possa vir nem para cá nem para cá pelo seguinte. Pode sim. Acho que pode. Para esse caminho fazer parte do verde, sim, baixo, é o movimento chegando lá para cima, né? Para ser essa aqui, passar desse jeito, né? Algo do tipo, né? É, não sabemos então qual do parte. Bom, uma coisa que eu acho que dá pra gente saber é o seguinte: vamos chamar 4 e 7 verde, 2, 5 e 8 rosa, 3, 6 e 9 de laranja. A gente sabe que aqui ou vai ser 1 e 2, vai ser 2 e 4, ou vai ser 4 e 8. De qualquer jeito vai ser verde e rosa. Significa que aqui obrigatoriamente vai ser um laranja.
Aqui vai ser verde, rosa de novo. Vai ser laranja. Ah, isso está certo. Porque nessa caixa a gente com certeza vai estar usando o 2 e o 4, né, aqui. Não vai estar usando o 1 ou o 8. Esse segmento aqui. O que sobra para colocar aqui? 4, 7 sobraria 1, 7. E para o grupo 258 sobraria o 5 ou o 8. A gente não poderia ter o 7 aqui, porque senão o outro número, né? Teria que ser no mínimo o 5. E aqui já daria uma soma de 12. É pra cá. E a gente não pode também ter o 4, porque senão ficaria sem ação possível. A gente vai ter o 1, porque aqui vai ser 2, 4 e 8. Logo, o 4 vai estar aqui no meio. Aqui vai ser 2 e 8. Bom, eu tinha falado que 1, 4 e 7 seria o verde. Sim, né? Rosa, verde, laranja, rosa, verde, laranja, rosa. Bom, o 1 é do grupo verde, então tá aqui. Aqui é rosa também. Aqui só sobra o 5. Aqui é 3, 6 ou 9, na época do laranja. A gente precisa colocar um número aqui nessa câmera que seja a soma desses dois números. Se aqui fosse 6 ou 9, daria um número maior do que 10. Na verdade, aqui tem que ser o 3 para aqui ser o 8. Tem a do rosa. Bom, a gente sabe que um caminho vai passar por aqui ou por aqui. É por causa desse caminho aqui. Porque se esse caminho fizer parte do caminho verde, ele até conseguiria ligar sem passar por nenhum desses caminhos, mas por outro cupcake precisaria passar na frente dessa câmera. E se esse caminho, na verdade, fizer parte do caminho de baixo, né, ele vai passar também. E bom, a gente já tem 1 e 5, né, que soma 6. Se aqui fosse 7, por exemplo, seria o 1, o caminho que estiver passando, mas a gente tem um na linha. A gente poderia ter o 8, né, tendo um 2 em uma das posições, ou o 9. Então, em uma das posições vai ter o 2 ou o 3, né, por onde o caminho passar. Bom, vamos. Acho que agora, como a gente deu uma clareada aqui, pode analisar essa possibilidade aqui.
Mas vamos colocar outro esquema de cor só pra. Tá, tá. O problema é que não repete na coluna, né? O amarelo ou vermelho poderia ser 3, 6 ou 9? Não, porque senão o outro também teria que ser, né? Então, o azul seria 3, 6 e 9. 3 aqui, então 9. E entre o vermelho e o amarelo, qual teria que ser o verde? Teria que ser o vermelho, porque o verde que falta é o 7, né, nessa coluna. Então aqui é 1 e 4. 5 não poderia estar aqui por causa das colunas, não poderia estar aqui, ele não é metade nem o dobro de 1 e 4. O 8 não poderia estar aqui por causa da coluna, entra um, teria um 2 aqui também. Esse 8 bota verde, seria o laranja ou rosa, né? Ah, adianta num problema, né? E aqui seria o número rosa, 2, 5 ou 8. O 5 não pode estar no ponto preto, o 8 já tem na linha. Sobra só o 2. Mas que seria o dobro ou metade do 2, né? Que é 1 ou 4. Mas a gente já tem 1 e 4 nessa linha. Então esse caminho, dando a volta, ele não pode acontecer. E aqui de novo, né? Não pode ser. Laranja não pode ser nenhum desses dois. Vai ser rosa e verde, aqui vai ser laranja. Aqui também vai ser laranja. O laranja num ponto preto, precisa do outro laranja. Vai ser 3 e 6, aqui sobra o 9. O caminho não vai poder seguir pra cá, né? Porque não vai estar seguindo a ordem certa. Então esse caminho aqui é obrigatório, né? Ó, aqui a gente viu. Ah, não, na verdade poderia ir pra cima, tá? Ah, tá, tá. Isso responde uma coisa. Na verdade, não poderia ir pra baixo. E pela sequência, né? Todo grupo vai repetir depois de duas casas, né? Vai ter a casa de um grupo, pula duas, casa dele de novo, pula dois, repete ele. E a gente viu que o laranja, num ponto preto, precisaria de outro laranja. E aí isso aqui fica impossível, né? Dois laranjas seguidos no caminho. Então o caminho aqui vai seguir desse jeito. Daqui não vai poder descer, senão conseguiria passar dessa porta unidirecional pra cá. Bom, esses dois aqui vão ser verde e rosa. Agora eu pergunto, poderia vir pra cá? Não poderia. Porque aqui teria que ser laranja, né? Pra isso acontecer. Mas aí a gente teria um quarto número laranja nessa linha. São só três por caixa. Daqui pra baixo e pra cá obrigatoriamente. E com isso a gente consegue colocar esse número aqui, né? E quantas células estão sendo visitadas contando o radar, sensor de movimento, quer dizer, e células em volta dele? 5. Então aqui é um 5. Ou seja, depois do laranja vem um rosa aqui. Assim, né?
8, 4. Aqui, como é na mesma caixa desse 5, aqui também. Se que for 2 aqui é 1 obrigatoriamente. Laranja vem um rosa. Eu tô suspeitando que esse caminho não vai chegar nesse cupcake, por mais próximo que esteja. Bem que poderia dar a volta. Vamos ver. Por desse jeito, depois do rosa vem um verde. Depois do verde, viria um laranja, que seria o quarto na linha. Seria. Por desse jeito, que seria verde, depois do verde vem um laranja. É. Agora, será que a volta, por mais simples que seja? Depois do rosa, verde. Depois... aqui já não poderia, né? É. Porque o verde, o laranja contando ponto preto. O do outro lado do ponto preto também vai ser laranja. Se eu volto a começar assim. Depois do rosa vem um verde, depois do laranja. Depois do laranja vem um. Seria laranja também. Ahn, Essa caixa faltam dois rosa, um verde e um laranja. Vai ter um de cada que sobraria rosa. A linha aqui é... E se a gente tá vendo, né, se vai ser dessa sequência aqui do caminho verde. Antes do verde vem um rosa, antes vem um laranja. Aí antes vem um verde. Bom, que seria 2 ou 8. Mas como ele é maior do que essas duas células, só pode ser o 8. Viria um 4. É um 2, aqui tem que ser um. 2 não poderia estar aqui, 2 está aqui. 4, 7, 4 aqui. Aqui vai ser 3 e 6. 9, então. Bem. Quais números faltam aqui? 4. Ah, não teria como colocar o 4 nessa caixa. Mas isso seria somente considerando esse caminho. É. Considerando que o verde vai chegar nesse cupcake. E aí, pra isso, teria essa combinação de cor. E aí, essa combinação de cor. Coloco o 8 aqui, certo? Porque é o número rosa entre o 2 e 8, né? Porque o 5 já tem na caixa. Pode ser maior do que dois números. Na metade colocaria esse 4. Lá, 2.
Ficaria sem onde colocar 4 aqui na rota 2. Então, bom, esse caminho aqui, ele é válido de qualquer jeito, né? Ele vai acontecer, né? Então, na verdade, aqui vai ser do ratinho aqui embaixo. Né? Bom, aqui a gente fica 3, 6, então aqui 9. Bom, uma coisa que eu tava lembrando, né? O próximo daqui é um verde. Digamos que venha pra cá. Aqui seria verde. Ele teria que descer. Depois do verde no caminho vem laranja. Só que o laranja do ponto preto está ligado ao outro laranja, não a um verde. Então esse caminho aqui não vai acontecer, ele vai ser por aqui. Então depois do rosa é verde, depois vem um laranja. Bom, aqui, entre o 2 e o 8, aqui é dos números rosa. O 2 só é maior do que o 1, não tem como a gente colocar um duas células. Vem o 8, aqui é um 4, passa a ser 2. Uh, desses aqui vai ser 4 e o outro vai ser 9. Mas 8 não é maior do que 9. É um 4, sobra por 7. Vou colorir. Bom, tanto 2 quanto 8 são rosa, né? Bom, do caminho aqui não vai poder vir para a esquerda, senão o caminho de baixo aqui ficaria impossível, né? Sabe que esse caminho aqui é V. Laranja vem rosa. Bom, para ligar aqui até aqui, a gente vai pular duas células, né? Aí de um rosa para outro rosa. Passando por um verde e um laranja. Onde a gente pode colocar um nessa caixa? Aqui não podemos, né? É verde. Na linha. Tem um. Já baixo. Algo parecido vai acontecer, né? Tá faltando aqui nessa caixa? Falta dois rosa, verde e um laranja. Aqui vai ter um de cada. Ser rosa. Aqui o que falta na linha. Agora não necessariamente vai dar o problema que deu. Porque agora a gente pode ter qualquer ordem aqui do laranja e rosa. Vai ser verde de novo.
caminho rosa, não vai poder subir por aqui, né? Senão estaria cortando o caminho aqui da verde. Tem que subir por aqui. A gente viu que aqui teria que ser 2 ou 3 para essa soma aqui poder ficar válida, né? Esses três números. Agora, onde o 4 vai entrar aqui na caixa 4? Aqui, ó, esses 4 já estão olhando essas posições. A câmera não vai poder ser. E aqui só pode ser 2 ou 3. E a 4? Ah, esse radar aqui, eu não tava vendo que é um radar. Já tá vendo 5, 6 células. Então aqui não pode ser 3, né? Vai ter que ser 6 aqui. 3. Então nenhuma das células aqui vai poder ser visitada, né? Ou vai vir direto ou vai dar essa volta aqui. Vejamos. Vamos ver se esse caminho aqui é possível, né? Esse sensor estaria vendo células? Não, não necessariamente, né? Eu queria, por algum motivo, fazer isso. Eu não sei ainda é do que de olho. Esse caminho aqui ele pode fazer isso, por exemplo, fazer isso, isso.
Ah, essa caixa aqui. 3. Por causa desses aqui, não podem estar aqui. A coloração não pode estar aqui também. Procurariam essas duas posições pro 3. Mas que não pode, porque o 3 só é maior do que um que já tem na linha. Pra cá, aqui é laranja. Bom, o 7 vai estar aqui na parte de baixo. O 7 vai. O outro vai ser o 4, né? 4 na linha. É um. Se tem 4 nesses dois, aqui é o 1, aqui vai ser o 2. Vai ser o 8, aqui 5. Vai ser 5 ou 8. Dois e 5 aqui. 8 olhando essa célula aqui é 5. 2 sobe pra cá. 6. Então, tá. Sobra um aqui. Ah, tanto um 7. Quer dizer, 2 e o 3 não são do grupo 4 e 7. Então, por exemplo, esse caminho ou esse caminho ficariam impossíveis, né? Então, verde pula 2, que seria verde de novo, que não é o caso. A gente poderia ter Zag, que seria verde de novo. Aqui, depois do verde, vem um laranja. Poderia, né? Que seria 3, então. Opa, soma aqui passaria a ser 9, que também é laranja. Ah, entra num problema, né? Só. Ah, pô, zigue-zague, aqui seria um verde, depois o verde vem laranja. Teria que ser o 3. 1 com 3 com 5 dá 9. Que é laranja também. Porém, aqui também é um número laranja, mas seria o quarto número laranja da caixa. Isso aconteceria tanto se fosse nessa zigue-zague, nesse zigue-zague, né? Caso aqui então seria laranja, seria a mesma coisa. Então a gente viu que não pode ocupar 3 das 4. Se ocupar 3 das 4 aqui seria verde. E o 2 e 3 não são verdes. Não pode ocupar as 4 dessas aqui. Porque se fosse o caso, teriam 4 números laranjas nessa caixa 4. Ou seja, vai ter que ocupar só 2, que são essas aqui. Bom, antes do verde vem um laranja, rosa, verde de novo. Então aqui vai ser o 2, a soma vai ser o 8. Passando rosa também, né? Aqui seria o 3 ou 9 por causa desse 6, mas tem o 3 na linha. É 9. Aqui sobram 1 e 7. 6.
Com 5 não pode estar aqui, por causa desse 5 vai ter um 5 aqui. Então aqui passa a ser 8. 3 vai estar aqui. Vai ser o 5 como número rosa e 1 ou 7 como número. Como o 5 só pode estar nessas posições, nessa caixa. Nessa caixa o 5 está aqui. Caixa 5, o 5 passa a ter somente essa possibilidade. Esse 1, né? Bota 1 aqui. Passa a ser 5 e 7. Esse 4 bota o 7 aqui. 4 aqui. 7 e o 5. Tá. A gente precisa de um 9 aqui nessa linha. Aqui já tem um 9 na coluna. O 9 tá aqui. O 7. E aqui, 6. Pode mais ser o 7, né? 5 nessa caixa só pode ser aqui. Por causa desses 5 nas colunas. Precisa de um 6 que vai estar aqui. Por causa desse 6. 8 e 4, né? Que falta. O 8 já tem. Então aqui é 4. Seu. Quando forma o sudo. Essa linha aqui é 3, 9, 7. 7 vai estar aqui. 9 aqui. 3 nesse restante. E antes de um rosa vem um verde. Então esse caminho pra cá. E antes do verde vem um laranja. E olha que interessante. Essa câmera aqui com valor 9 fala que nessas células, nessa coluna, a soma das células que passa o caminho vai ser 9. Já tem um. E aqui no restante vai ter a soma 8, né? Que estiver passando pelo caminho. E aí entra um problema. Se a gente for usar 3 células, essa aqui não vai poder fazer parte do caminho, né? Ela vai ser um caminho sem saída. Essa linha, todas as células que vão ser utilizadas já estão sendo utilizadas, né? E 8 vai ser a soma de 2. Então a gente tem essas 3 células disponíveis para utilizar para o caminho dessa coluna. Se a gente fosse utilizar as 3, não teria combinação possível. Para 3 números diferentes somarem 8, tem que ser 1, 2 e 5 ou 1, 3 e 4. De qualquer jeito, usa 1. Já tem 1 na coluna. Se fosse usar 2, fosse dessas 3 células, né? A gente teria 3 possibilidades. 1 e 7, 2 e 6, 3 e 5. A gente já tem o e os 5 sendo utilizados na coluna. Então também não pode usar só 2 dessas células. Vai ter que usar só uma, que vai ter o valor de 8. Não pode ser essa, porque já tem um 8 na linha, né? Ah, tá. Eu tava com certo medo de ter feito algo errado. Tava pensando em ser o caminho verde, né? Passando pelo 8. Só que os 5 e 8 são do mesmo grupo, então a gente teria que pular 2 células, 5 e ir pro 8. Digamos que seja o 8 aqui embaixo. Não teria como a gente pular 2 células sem passar por essa coluna. E eles têm um jeito de chegar no cupcake. É porque, por exemplo, aqui não chegaria no cupcake. Seria o único jeito, né? Se a gente tivesse 8 aqui, teria que fazer algo assim, mas eu precisaria cruzar o caminho para chegar no cupcake.
Então, na verdade, esse 8 vai ser passado pelo caminho rosa. Então, o caminho rosa não pode mais fazer isso. Inclusive, isso já era uma coisa que dava pra ver antes, né? Porque a gente já tá usando os três números. Então, não pode fazer esse caminho. Porque aqui nessas três células, uma delas teria que ser verde. Na verdade, vai ser isso. Pode estar aqui nessa coluna. Vamos colocar as colunas. 4. Bom, esse sensor de movimento está vendo essas seis células. Ele não pode estar vendo sete células, que é maior do que a, vamos dizer, a resolução dele. Não pode estar vendo seis células também não. Porque essa célula aqui ela não pode mais ser visitada. Então aqui ele vai estar vendo quatro células passando. Só, né? Então uma dessas duas aqui vai fazer parte do caminho. Bom, esse caminho rosa, antes do verde, tem um laranja. Laranja, verde, rosa. Bom, aqui não pode mais ser o 1, né? 1 não é rosa. Aqui vai ter que. Aqui não pode mais ser o 5, 3 ou 9. Bom, esse sensor de movimento pode estar vendo essa célula aqui. Porque ela teria que vir para cá. Isso seria uma quinta célula sendo vista pelo sensor. Isso aqui. Antes do verde é um. Ah, não necessariamente vai ser na reta, né? Antes do verde vem o laranja. Ah, não, tá. Antes do verde vem o laranja. Aqui não é laranja, então realmente vai ter que vir para cá. Não vai poder vir pra cá, porque é a quinta célula visitada. Então, daqui. Antes do laranja é um rosa, né? 5 e 8 de rosa aqui nessa. Cinco só pode estar aqui. 8 não pode mais estar aqui. Faz parte do caminho rosa. O caminho verde pra cá. Não vai poder passar. Ou viria pra cá ou pra cá. Você tá vendo dois. Vai ler número 3, máximo 6. Posso colocar o 3 e o 4. Bom, aqui já tem um 4 na linha. Sensor, né? Vai estar essa célula vai ser uma dessas duas. 4 pular. Aqui ou aqui.
bota um 3. Esse 4 vai para 6 ou para um 9. Essa coluna. Bom, aqui é um verde, não vai ser um verde também. A gente vai precisar de duas células aqui. Ele vir pra cá e pra cá. Cá. Depende de onde, de onde o 7 estiver. Essa caixa aqui para ver o falta. Essas linhas aqui. 2 já tem as colunas. 3 já tem 4 já tem 6 ações. 7 já tem 9 aqui. Bom, caminho rosa. Depois de uma célula rosa, vai para uma célula laranja. Aqui. Tá? Depois do laranja, vai para um. E não pode ser esse verde. Vou passar nesse 8. Tem que ser esse aqui. 7. Laranja que vai ser 6. 6 e 6. Bota 7. Aqui é o 9. Tá aqui. Bom, teoricamente a gente já completou um pouco, né? Vamos formando o caminho, né? Depois do verde vem um rosa, que vai ter que ter esse 8. De lá vai para um laranja, verde e rosa. Então, com isso a gente completa, né, o caminho. A gente não completa baixo. Aqui é verde. Verde vai para um laranja, que é o 9. É, vai do 9 pro bom. Essa foi a resolução. Até que foi um pouco rápido, né? São muitos elementos esse sudoku. Então realmente é um pouco difícil de dizer exatamente o que fazer na hora. Mas vamos conferir se, se os caminhos estão sentido. Vamos começar olhando os radares. Sensor de movimento.
Aqui é um 4, está vendo 4 células no caminho. Aqui é 3, está vendo 3. Aqui 6, 1, 6. 5 aqui, 4, 5, certo? Pontos pretos estão fazendo que são outro. As setas roxas, a gente não está passando contra nenhuma delas. Elas estão apontando o menor número. As câmeras estão somando os que elas estão vendo. Estão passando pelo caminho. O caminho a gente construiu todo, né? Sequência, né? Mas eu virei aqui. Eu vou olhar uma célula, duas células depois dela, assim por diante, para ver se está no mesmo. Certo? Depois vem o 4 e 7, 5 e 8. Ver aqui agora nesse. 5 e 8. Tá? 4 e 7, né? Certinho também. Então, bom, essa foi nossa resolução do modcon. Pra ser sincero, eu nem pensei no que poderia significar. Só que realmente trazer um surpresa. Experimento completo. Sucesso. Células em estados 47. Groselhas pretos comidas 3. E portas unidirecionais usadas. É, Vamos ver as anotações. Eu tenho que admitir que as câmeras mostram uma visão fascinante do labirinto pela perspectiva das ratas. Assistir a filmagem, né, assistindo a filmagem, eu quase me senti como se eu estivesse lá dentro com ele. A Finks estava visivelmente intrigada pelas ações, com F, né, original, pausando diversas vezes para olhar diretamente as lentes. A Finks com PH estava como sempre, nem fez diferença para ela e continuou a andar com segurança quieta. Mas, né, mais que ela tivesse uma análise, né, um tratamento mais relaxado, ela até agora completou cada teste da fase 3 substancialmente mais rápido que a amiga dela. Então, talvez essa Finks aqui embaixo, caminho preto, é a Finks com PH, né? Ela fez um caminho bem mais curto. A outra Finks passou na frente de duas câmeras, né? Parou bem na frente de uma das câmeras. Tá bom, sempre muito interessante resolver esse sudoku. Vou ver se nos próximos dias eu volto e gravo Rat Run número 26. É... E a- sobre ele, nem a idade nem nada. Eu espero que seja muito, como sempre. Obrigado e até.